Boa noite, pessoal, tudo bem? O meu nome é Leandra, eu sou aluna do 8º semestre do curso de Engenharia Agronômica aqui da Orcamp e hoje nós viemos apresentar para vocês um trabalho que foi pensado e executado por alunos, alunas do 8º semestre da graduação de Agronomia, que sou eu, Leandra, a Clarissa, a Lilian, e supervisionado e orientado pela professora Ana Maria Bica. Bom, hoje nós viemos falar para vocês sobre a produção de mudas de alface quando submetidas a diferentes tratamentos. Então, nós buscamos, através de diferentes substratos, procurar tratamentos alternativos que aumentem a produtividade das mudas de alface. Então, o nosso resumo, vem falando principalmente disso aí. A gente conversa um pouco sobre as características da alface, por ela ser uma hortaliça muito utilizada e consumida, sendo a principal folhosa que a gente encontra no Brasil e também na mesa do brasileiro, bem como aquela que demanda de uma alta produção de mudas, da qualidade de sementes e também de tratamentos alternativos para que o produtor possa produzir mais de uma forma mais viável e saudável e que possa ser passível de comercialização. Então, nesse trabalho, nós viemos utilizando como um substrato que visa potencializar a produção a casca de ovo moída, tá? Principalmente porque ela apresenta uma riqueza muito grande de cálcio, e o cálcio ele é um dos elementos que vai potencializar o desenvolvimento do vegetal, então fazendo com que ele tenha uma maior quantidade de folha, desenvolva um grande número de raízes e, consequentemente, apresente algumas variáveis que mais tarde nós passaremos neste trabalho, apresente algumas variáveis com números mais satisfatórios. Então, como eu estava dizendo para vocês, a casca de ovo, nesse experimento, ela vai vir para que nós possamos verificar se o substrato comercial que vai ser colocado junto, nas bandejas de isopor, nas células, se ele vai trazer algum benefício quando associado com diferentes proporções da casca de ovo moída. Então, como que nós realizamos esse trabalho? Nós fizemos esse trabalho no ano passado, em meados de setembro, e teve finalização em novembro, tá? A finalização desse trabalho, ela se deu em detrimento, do final da etapa de produção das mudas, então elas atingiram o ponto ápice de desenvolvimento e nós podemos fazer a extração das células. Nós utilizamos bandejas de isopor com 128 células cada uma, e em cada célula nós colocamos um material propagativo, que era a semente da alface, com substrato também. Então, nós desenvolvemos nessas 128 células de 4 bandejas, 4 tratamentos, tá? Que é basicamente o substrato comercial combinado com diferentes proporções de casca de ovo moída. Então, nós tivemos 4 tratamentos com 4 repetições de cada, para nós alcançarmos uma boa viabilidade dos dados, para eles serem confiáveis. Então, o tratamento 1, nós utilizamos 100% do substrato comercial para entender como que aquele material propagativo iria se comportar sem ter nenhum outro adicional, de adubação. No tratamento 2,
nós utilizamos 75% de substrato comercial e já inserimos 25% de casca de ovo moída. No tratamento 3, utilizamos 50% de substrato comercial e 50% de casca de ovo moída, e no tratamento 4 utilizamos 25% de substrato comercial e 75% de casca de ovo moída. Então, como eu havia dito no início, né, aos 46 dias depois que nós semeamos esse material propagativo nas células, como houve o final, né, da etapa de produção das mudas, nós retiramos as plantas com cuidado, porque nós iríamos analisar cada estrutura da planta para poder colocar na nossa análise. Então, o que nós utilizamos basicamente? Nós nos detemos das estruturas da parte aérea e também da parte radicular, né? Então, a altura da muda, altura, quantidade de folhas, comprimento de raiz, massa seca e massa verde da raiz, e massa seca e massa verde da parte aérea. Então, todos os dados nós submetemos para fazer uma análise estatística confiável ao teste do SASME-AGRI, no teste de Duncan, tá bom? Utilizando o SASME-AGRI como nosso programa. Então, aqui eu vim apresentar para vocês os nossos resultados e discussões. A gente pode perceber aqui, como eu falei anteriormente, as variáveis que foram utilizadas para que nós pudéssemos analisar o comportamento da muda, né, depois que formada, como que ela se comportou quando submetida a essa diferença de tratamento. Então, nós utilizamos as variáveis de altura da muda, altura, né, da parte aérea, comprimento da raiz, o número de folhas, a massa verde da parte aérea e da raiz, e a massa seca da parte aérea e também da raiz. Então, o que nós podemos perceber? Que para todas as variáveis, o tratamento 1 sempre apresentou-se com resultado estatístico inferior aos demais tratamentos, né? Porque ele tinha apenas o substrato comercial. E o substrato comercial, ele não detém todos os nutrientes necessários para potencializar a produção da planta. Isso não quer dizer que essa planta não vai crescer ou não vai ter um bom número de folhas. Mas quando a gente compara uma planta que teve, né, se nós compararmos o tratamento 1 com o tratamento 2, o aumento potencial que teve em nós colocarmos 25% de casca de ovo moída é muito grande. Então, teve uma diferença estatística muito grande, muito significativa. Então, a partir, né, se nós fôssemos avaliar só entre o tratamento 1 e o tratamento 2, nós já veríamos a eficiência que a casca de ovo potencializa, né, a eficiência que ela dá para que a planta, que a muda se desenvolva, né, porque ela é uma ótima fornecedora de cálcio. Isso aí faz com que a planta se fortifique e consiga crescer, né, ter raízes mais robustas, mais desenvolvidas, como a gente consegue perceber entre os tratamentos T2, T3 e T4, o comprimento de raiz, né, a média do comprimento da raiz aumentando de 5 para 8, o número de folhas aumentando de 4 para 7 folhas por muda, a quantidade ali de massa verde da parte aérea e da raiz tendo um resultado muito significativo quando a gente compara o tratamento 1 com o tratamento 4. Na variável ali massa verde, o tratamento 2 é muito significativo também em
em geral, os tratamentos T2, T3 e T4 não diferem entre si estatisticamente, apesar de alguns apresentarem uma variância um pouco maior, terem resultados um pouco mais significativos, mas eles não diferem estatisticamente, porque são, né, variáveis que podem ser alteradas, que podem mudar um pouco. Então, o principal tratamento que a gente percebe uma destoância na questão de produção, de produtividade das mudas de alface é o tratamento 1. E ali para massa verde da raiz e massa seca da raiz, né, a gente pode perceber a diferença que o tratamento 4, quanto ele se difere estatisticamente dos outros, né, apresentando uma média de 13,37, depois 0,52, né, e ele também é o que apresenta uma melhor média estatística na variável de comprimento de raiz. Então, a gente pode perceber que tanto para comprimento de raiz, quanto massa verde e massa seca da raiz, o tratamento 4, ele se difere estatisticamente dos outros. E o tratamento 2 e 3, para a maioria das variáveis, não diferem estatisticamente entre si. Então, com isso, o que nós conseguimos concluir, né? Que quanto maior for a quantidade de casca de ovo moída que a gente coloque dentro dessa célula, com esse conteúdo propagativo, maior será a chance, né, e os níveis de produtividade que essa muda vai desenvolver. Claro que a gente tem que ter outros fatores que auxiliem, como condições climáticas favoráveis, uma boa irrigação, mas a quantidade de casca de ovo moída, ela aumentou significativamente a produção das mudas, né? Apresentando uma parte aérea mais robusta, mais estruturada, com raízes também mais desenvolvidas, e isso faz com que, né, através das raízes desenvolvidas, a planta possa absorver mais água, absorver mais nutrientes e se desenvolver melhor. Então, tudo isso, né, se deve também à capacidade que o cálcio conferiu à muda de alface. Então, né, nós aconselhamos através de tudo que nós testamos, de todo o nosso experimento, que para mudas de alface, o produtor utilize como um substrato alternativo para potencializar a produção a casca de ovo moída. Então, de agradecer a atenção de todos e até logo. Boa noite.